Mercado e Consumo, com Ayana Freitas. Ayana Freitas, já conosco aqui nesta segunda-feira no Station, hoje para falar de e-commerce, porque os hábitos noturnos dos consumidores têm impulsionado esse mercado. Penso eu que talvez seja aquela compra por impulso, Ayana, e que vem mais forte quando a gente tá à noite ali no escurinho, em casa, sem todo mundo tá de olho. O que você nos conta? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Frumento, bom dia, Coutinho, também a todos os ouvintes do Band News Station. Às vezes é por impulso mesmo, mas quem levante a mão, né? Quem não dá aquela olhadinha básica ali no celular antes de dormir, dá aquele scroll ali, vai olhando o Instagram, enfim, acaba sendo impactado muitas vezes pelas marcas, né? E esse hábito aí tem favorecido especialmente o e-commerce e o varejo virtual. Tem uma pesquisa mostrando dados sobre esse hábito noturno e como ele tem aí gerado resultados para o varejo, né? Uma pesquisa que se chama E-Commerce Trends 2026, foi realizada pela Octadesk em parceria com o Opinion Box, e alguns dados aí dessa pesquisa, né? Bom, 88% dos consumidores compram online e 56% preferem realizar compras à noite ou de madrugada. É um hábito realmente que se instituiu aí. As pessoas têm enfim, a tendência de dar aquela olhada no celular, muitas vezes é o único momento do dia que está realmente ali livre dos afazeres de trabalho, afazeres domésticos, para dar uma olhadinha no celular, e acaba tendo esse hábito de comprar, né? 8 em cada 10 consumidores finalizam as compras pelo celular, então é uma pesquisa que mostra também como cada vez mais a gente está usando o celular em vez do desktop para fazer compra no e-commerce, né? Nos aplicativos de maneira geral. A tendência é de alta, mais de metade, 59% dizem que pretendem comprar ainda mais pela internet nos próximos 12 meses. E aí a gente vai, onde que as pessoas estão buscando, né? Bom, Google, principal canal de pesquisa, depois vem sites e aplicativos de lojas, muitas vezes a gente é impactado pelos próprios aplicativos, né, com pushes ali que a gente fala, aquelas comunicações, aquelas ofertas direcionadas. Redes sociais têm ganhado destaque também, 58% dos consumidores já usam as plataformas, e aí a gente está falando de Instagram, de TikTok, de YouTube também, para buscar produtos, não é só para, de repente, ser impactado, não é só uma coisa que a gente recebe. Muitas vezes a gente vai atrás de produtos mesmo, digitando ali, buscando, fazendo busca nas redes sociais, né? E, como não poderia deixar de ser, está acontecendo em todos os setores, a inteligência artificial tem ganhado espaço também nesse setor e no hábito do consumidor. 26% dos consumidores usam ferramentas como ChatGPT, Gemini, enfim, ferramentas de IA para pesquisar também produtos, pesquisar notícias. A gente já tem visto muito isso também, né? Imagino que Band News tem percebido isso também, a gente no mercado de consumo tem percebido, mas também para buscar produtos, buscar, enfim, algo mais customizado, né? Personalizar mais a sua busca ali. A pesquisa mostra também que a IA aparece como alternativa para cobrir horários em que não há um atendimento humano. Então, o WhatsApp, por exemplo, pela primeira vez superou o chat online como canal preferido de atendimento. Tem 37% de preferência, porque no chat online, geralmente, quando você entra no site da empresa, tem ali, né, atendemos de tal horário a tal horário, volte a falar com a gente no horário comercial, alguma coisa assim. Mas o WhatsApp está superando, porque se a pessoa está comprando de noite, de madrugada, já deixa ali a mensagem, já fica o começo da compra, às vezes até a finalização da compra, né? Você consegue fazer ali pelo WhatsApp. Apesar disso, e é importante salientar, a experiência que a pessoa tem ali nesse atendimento virtual divide aí opiniões. 88% dos consumidores que já foram atendidos, por exemplo, por chatbots, poucos gostaram, né? 22% avaliaram, aliás, 22% avaliaram positivamente a interação, o que quer dizer que a maioria não avaliou positivamente. Chatbot ajuda, né? Resolve rápido muitas vezes, mas nem sempre resolve questões, resolve problemas quando a gente tem problema com e-commerce. Mas é isso, né? IA impactando na nossa vida, e a nossa vida, corrida, né, aquela loucura, impactando também no e-commerce, já que a gente tem cada vez mais esses hábitos aí fora de hora, digamos assim, para fazer compras, inclusive. Isso coloca um desafio até maior para essas varejistas, né, Ayana? Porque, como você disse, a inteligência artificial tem ajudado, o chatbot tem ajudado, mas às vezes as pessoas querem o contato pessoal realmente, embora queiram esse contato pessoal de uma maneira online, até não necessariamente indo até uma loja, e as empresas precisam encontrar aí algumas soluções. Até porque existem questões muito particulares. A gente está falando, claro, às vezes de uma compra de uma roupa, de um tênis, é algo que você consegue meio que delimitar os problemas que podem aparecer. Mas o Coutinho aqui, por exemplo, comprando uma passagem.
Às vezes acontece, o sistema trava, você precisa mudar, ia por Congonhas, agora quer mudar por Guarulhos, aí o sistema não reconhece isso, e isso talvez torne a necessidade de você falar com alguém, né? Você não vai até a loja, no aeroporto, resolver a passagem. Então, como a inteligência também é um pouco limitada, a inteligência artificial ainda nessas exceções que acontecem na jornada de compra do cliente. Exato. Geralmente, quando a gente está falando de questões mais de resolver coisas, né? Coisas rápidas, né? Eu quero comprar tal coisa, quero fazer o pagamento de tal maneira, quero o menu, inclusive no WhatsApp, por exemplo, você tem menus ali super completos, você consegue direcionar exatamente para o que você quer, e quando tem um atendimento pessoal, eles te direcionam para isso também. As empresas estão investindo muito nesse aperfeiçoamento, né? Do atendimento. Mas, de fato, e acho que todo mundo tem seu caso aí, né? De frustração, para não dizer dor de cabeça, com atendimento online que não resolve, ou até depois vai para o atendimento humano, também não resolve, você acaba tendo que usar a velha tática de ligar e falar com alguém no telefone para finalmente resolver a questão, né? E eu queria chamar a atenção para uma coisa que você comentou também, Frumento, que é a questão da compra por impulso, né? Óbvio, quando a gente está falando de hábitos novos dos consumidores e o varejo está se adaptando a isso, nós também, enfim, nós criamos momentos, né? Novos momentos de compra. Nós vamos usar o celular eventualmente para buscar informação, falar com a família de noite, enfim, falar com os amigos, e acabamos caindo ali numa loja que a gente até conhece e tudo mais, mas é isso, né, sempre lembrar que a gente está num momento delicado para tomar uma decisão de compra, especialmente dependendo de valor. Às vezes é o único momento que a gente tem de fato para realizar essa compra, se for algo programado, melhor ainda, mas tomar aquele cuidado adicional para de fato não sair, enfim, comprando além da conta e acordar achando que teve um pesadelo, né, e na verdade ter sido de fato algo que aconteceu na vida real. É algo muito importante ficar de olho aí nessas compras por impulso. Para finalizar aqui, queria só dar um dado, já que a gente está na semana aí do Dia dos Pais, né, um dado de movimentação do e-commerce, inclusive, e-commerce vai ser super movimentado nesse Dia dos Pais. A expectativa da ABECOM, que é a Associação Brasileira de E-Commerce, é de faturamento, de movimento aí de 9 bilhões e meio de reais no Brasil só no e-commerce, é um crescimento de mais de 14% na comparação com o ano passado, quando o faturamento foi de 8 bilhões. Então, o movimento continua interessante, as pessoas continuam comprando muito no e-commerce de fato, especialmente quando a gente fala de datas comemorativas, e a gente teve um mês de julho aí cheio de data, não comemorativa, né, mas muitas datas comerciais fortes feitas pelas próprias empresas, promoções, mega liquidações. Então, o e-commerce está aí num momento até interessante, apesar de todos os pesares, de todas as questões econômicas que temos no Brasil. O e-commerce está caindo de fato no gosto do consumidor como modalidade, ferramenta, né, de compra, canal de compra, principalmente. E para quem não se deu conta, Dia dos Pais é nesse domingo, né? Próximo domingo. Então, se você não comprou a lembrancinha ali, é para o seu pai, então corra e pode utilizar do e-commerce. Ayana, só para a gente finalizar, alguns dias atrás eu trouxe aqui, acho que no Band News Station mesmo, uma preocupação que havia nos Estados Unidos, que foi levantada porque uma empresa americana, uma companhia aérea americana, uma das maiores do mundo, anunciou que vai passar a utilizar a inteligência artificial para precificação da passagem aérea. Hoje em dia existe uma precificação que é automatizada, praticamente automatizada, da passagem aérea, né, que vai pela demanda, quando o avião está mais vazio, é um tipo de preço, uma faixa de preço, o avião vai enchendo, o preço vai subindo, mas que eles iriam utilizar a inteligência artificial. E muitos especialistas aventaram que isso pode não ser muito interessante para o consumidor. Por exemplo, o Frumento vai viajar em dezembro para Bahia, e a inteligência artificial começa a identificar que ele está buscando hotéis na Bahia, experiências na Bahia, e automaticamente a inteligência artificial vai avisar lá a companhia aérea: olha, se eu fosse você, eu aumentaria o preço da passagem aérea, porque o Frumento vai viajar para a Bahia. Isso está sendo aventado pelos especialistas em inteligência artificial, que não seria algo muito vantajoso assim para os consumidores, né? Então a inteligência artificial pode nos ajudar, nós consumidores, mas pode não nos ajudar muito financeiramente falando assim, né, Ayana? É muito louco isso, né, Coutinho, porque a gente, realmente, existe uma automatização já, quando a gente fala especialmente de passagem aérea, né, que compara-se até com bolsa de valores, né, quando tem aquela disputa por preço, então tem muito... Claro, também oferta e demanda, né? Quando tem muita oferta, o preço cai, quando, enfim,
tem muita gente procurando e pouca oferta, o preço sobe, obviamente, mas é algo a se pensar de fato. Eu estava pensando aqui enquanto estava falando que está muito se falando também, e aí tem a ver com o que você comentou, dos agentes de inteligência artificial, né, que vão tomar decisões de consumo por nós, né, e isso está muito perto de acontecer, por nós e pelas empresas, né, as empresas, nossos agentes vão conversar com as empresas e eles juntos vão realizar transações. Então eu determino lá, eu quero uma passagem para o Nordeste, determinado estado, determinada época do ano, meu preço que eu quero pagar no máximo é tanto, e vou pagar no cartão de crédito parcelado em 6 vezes, sei lá. E aí quando o meu agente identificar no mercado, óbvio, conforme a minha autorização, né, de acordo com as minhas autorizações que eu dei para ele pesquisar e tudo mais, meus dados que eu autorizei que ele usasse, ele vai finalizar essa compra ou vai me perguntar, posso comprar para você? Enfim, isso é algo que eu acho fascinante, por um lado, puxa vida, né, meio que você tem um assistente pessoal, de fato, que vai tomar decisões e vai te tirar esses momentos que você não tem mais, né, para tomar decisões, às vezes esse tempo que você gastaria, enfim, atrás, buscando insights, ele vai fazer isso e buscar em muito mais opções, muito mais sites do que você, mas de fato é esse outro risco aí, né, Coutinho, de as inteligências também trabalharem em algum momento, obviamente, para favorecer para quem elas estão trabalhando, que são as empresas, né, as empresas também terão suas inteligências. É um mundo complexo, né, mas a gente vai ter que se acostumar com ele, isso é fato, isso é algo que a gente tem que colocar na cabeça, a gente vai ter que entender como, primeiro, que dados a gente quer deixar disponíveis aí, né, para serem trabalhados por essas inteligências. Segundo, se a gente quer que elas tomem, enfim, decisões por nós, até que ponto isso vai ser realmente importante, vai facilitar a nossa vida ou vai trazer complicações. Só o tempo, acho que o uso é que dirá, né? A Ayana Freitas sempre conversando com a gente aqui no Band News Station às segundas-feiras. Até semana que vem. Beijo. Até, gente. Beijo.